Os impactos dos influenciadores digitais no desenvolvimento das crianças. Um tema bastante atual, mas por incrível que pareça, pouco discutido e que pode cair em qualquer vestibular este ano. Como que eu consigo fazer a interpretação desse tema? Primeira coisa é separá-lo. Falar, ver o que eu posso desenvolver de ideias sobre as crianças, o que eu posso desenvolver de ideias sobre os influenciadores e juntar as duas coisas como os impactos nesse desenvolvimento. Então vamos lá. Quais são essas crianças? Quais são as características dessas crianças que estão postas no tema? Essas crianças são as nascidas depois da década de 10, de 2000, de 2010, e que são conhecidas como geração alfa. Então, ao longo da história, desde a década de 50 mais ou menos, houve uma necessidade de nomear essas gerações para conhecer o seu desenvolvimento social, cognitivo, motor, físico e até mesmo a questão de mercado, de consumo. Então, a anterior à Alpha era chamada de geração Z, que foi de 95 até 2009, 2008. A geração Alpha é a atual, certo? As que nasceram, são as últimas que nasceram e que espera-se que até 2025 ainda vai ser essa geração. Quais são então as características dessa galera? Eles nasceram já na internet do jeito que está atualmente, em que, em 2010, a internet já começava a banda larga a ser popularizada. Já estava popularizada. Só para a gente ter uma ideia, em 2010 nasceu o Instagram também. Então já é uma galera que nasceu junto com o nascimento da principal rede social do mundo hoje, em termos de influência, certo? Então a gente vai tentar abordar algumas questões que essa galera tem de diferente das crianças anteriores. Uma é a pressa pela informação. Então eles sabem, essas crianças sabem que não precisam esperar muito para saber sobre o que elas querem, certo? Então tem alguma dúvida, elas mesmas vão procurar, vão pegar o celular do pai, usar a ferramenta de áudio do Google e perguntar para o Google e tentar investigar. Ou eu como criança de 4, 5 anos já pego o celular da minha mãe, o tablet da minha mãe e acesso o YouTube e com a voz eu consigo acessar os principais canais que eu gosto de ver, os principais vídeos. Então é uma geração que não tem dificuldade alguma com a tecnologia. Já nasce passando as fotos para o lado, por exemplo. Então se você dar uma foto analógica para uma criança de 3, 4 anos, ela vai tentar aumentar com os dedos, porque ela acha que o mundo é totalmente touchscreen, certo? Então essas são algumas das características dessa geração e que a gente já pode começar a falar sobre uma intertextualidade. A gente pode citar o filósofo Pierre Levy, que ele escreveu um livro chamado Cybercultura, em que ele acredita que na sociedade não existe mais separação entre o que é real e o que é virtual. E essa geração é a primeira que não conhece o mundo analógico, não tem nenhuma relação com o mundo analógico. Então, para elas, tudo é digital. Então, o que eu vejo na tela do celular, o que eu vejo na tela do tablet, é a minha vida, é o que eu quero. Então, quando existe um incentivo de consumo ou alguma questão que alguém fala para eu fazer, eu acredito que aquilo é muito real, certo? Então, essas são as características básicas das crianças da década de 2010 para cá, que são as crianças atuais. Beleza. Só que nós temos que falar também sobre os influenciadores digitais. O que são esses influenciadores digitais? São pessoas que produzem conteúdo com a intenção de gerar engajamento, gerar views, visualizações. Vou dar alguns números só para a gente ter uma ideia como que os influenciadores digitais hoje são importantes na vida de todo brasileiro, ou pelo menos da maioria deles. Existe um youtuber muito famoso que é Infanto Juvenil, apesar de ser Infanto Juvenil, ele é adulto, chamado Lucas Neto, que com certeza você já ouviu falar dele. Ele tem um canal com 10 bilhões de visualizações. Isso quer dizer que os vídeos dele foram vistos pelo menos 10 bilhões de vezes. É muita coisa. Ele tem mais ou menos 30 milhões de seguidores, de inscritos. Quando a gente vê esse número é muito espantoso, porque ele é um dos principais canais do Brasil hoje. E aí é mais espantoso ainda quando você fica sabendo que no Brasil tem mais ou menos 35 milhões de crianças. Isso quer dizer que toda criança brasileira tem um contato direto ou indireto com ele de alguma forma, certo? Seja por ser inscrita e ver os vídeos dele, ou por conhecer alguém que fale sobre ele. Então, se uma criança hoje está na escola, minimamente, se está na escola, ela já sabe quem é Lucas Neto, que é o grande influenciador dessas crianças.
Outros dados em relação ao consumo. Ele escreve livros também. Ele faz livros baseados em suas historinhas lá dentro do seu canal. E no ano passado, dos 5 maiores livros, os 5 livros mais vendidos no Brasil por autores brasileiros, 2 eram deles. 2 eram dele. Isso quer dizer que a influência dele passou do digital para o real como uma cybercultura, como eu falei. O consumo desse produto ele já está indo para a realidade sem haver nenhum problema, nenhuma ponte, e aí vai direto, como se fosse uma influência direta mesmo. E uma outra característica, um outro dado ele tem um boneco que foi feito no ano passado. E esse boneco é a transcrição dele, então, e as crianças, como gostam muito dele, compram muito esse boneco. Esse boneco foi o segundo brinquedo mais vendido no ano de 2019. E aí dando a ele um faturamento de mais ou menos 59 milhões de reais, só com a venda desse boneco. Foi vendido quase 500 mil cópias desse boneco. Isso deixa bastante claro para a gente como que nós estamos vivendo em uma sociedade em que os influenciadores digitais estão tomando conta, estão entrando em um espaço que a sociedade deixou aberta. E as crianças estão se aproveitando disso, mesmo sem saber muito bem o que fazer com essa influência. Então o grande ponto desse tema é como que nós vamos lidar com essas influências para que as crianças não sofram os malefícios no futuro, para que não afete o desenvolvimento delas, tá? Então é o seguinte, a gente pode até citar uma outra contextualização e falar sobre Freud. Freud falava que a identificação é a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. Isso quer dizer o quê? Todas as crianças elas precisam se identificar com alguém para ter um laço emocional com esse alguém, certo? E aí é o seguinte, se eu tenho esse laço emocional com os meus pais, que é o natural, eu vou ter um desenvolvimento natural. Eu vou saber exatamente de onde passa como é que vai ser o passar da minha vida, a evolução da minha vida e tudo mais. Só que, quando a gente fala sobre influenciador digital, a criança que já nasceu dentro do YouTube, praticamente, nós vamos falar mais sobre o YouTube porque é a principal rede social acessada pelas crianças, eu vou, como criança, olhar para esse influenciador e me identificar com ele. Porque ele tem um linguajar muito próximo ao meu, porque muitas vezes o influenciador é infantil também, é uma criança, e às vezes quando é adulto ele infantiliza a linguagem para que a criança se sinta identificada. E tem essa questão do influenciador falar de um para um. Então quando eu pego o celular, entro no YouTube, eu vejo algum vídeo, esse vídeo está falando para mim, não é mais para milhões de pessoas, eu tenho a impressão que está falando para mim. E como sou criança, eu não tenho noção de que isso não é bem a verdade. Obviamente, eu vou ter esse influenciador como uma identificação, como uma identidade a ser seguida, como alguém que será adorada por mim. E eu perco um pouco as referências do meu pai, dos meus pais, da minha mãe e do meu pai de uma maneira geral. O que isso pode causar de negativo para o meu desenvolvimento? É necessário que as etapas de uma criança sejam obedecidas, de evolução, né? Então, se eu estou na etapa 1 de aprendizagem, de evolução, tanto cognitivo quanto motor e tudo mais, vejo um conteúdo de nível 4 de aprendizagem, isso pode me causar vários problemas, como crises de ansiedade, que eu não saberei lidar com isso, porque eu estou vendo algo que me interessa, mas eu não entendo muito bem o que é isso, e isso vai fazer com que eu fique acelerado. E essa aceleração das crianças é um grande problema da sociedade atual, por causa, obviamente, da internet. Ou até mesmo eu posso regredir em meu desenvolvimento, porque eu não vou conseguir acompanhar o que se espera daquele vídeo, né? Então eu estou acompanhando o conteúdo que eu não sou capaz de entender o que é. E aí já vem com as recomendações dos estudiosos. Eles dizem que é recomendável que as crianças tenham acesso às redes sociais somente a partir da alfabetização. Então, para eles, a criança precisa estar alfabetizada para saber distinguir o que ela quer e o que ela não quer. Claro, isso livremente, né? Porque a gente sabe que existem vídeos infantis mesmo, de fase de 1 ano, 2 anos, e que os pais vão controlar, porque uma criança de 1 ano não vai conseguir controlar aquilo, e pode ser saudável, porque existem canais realmente educativos. Mas eles falam sobre essa questão da alfabetização depois, quando a criança tem um controle do dispositivo, né? E ele vai conseguir controlar o que ele quer, o que ele não quer.
Se eu não sou alfabetizado, já começo a lidar com essa minha autonomia, que é um dos grandes fatores que diferenciam a geração alfa das outras, elas são bastante autônomas, eu posso causar diversos problemas, né, no meu desenvolvimento. Eu posso, por exemplo, me tornar um pouco mais individualista, porque eu vou conseguir resolver os meus próprios problemas, né? Eu vou conseguir saciar a minha própria vontade. E aí, a gente remete ao básico do básico de ser criança. A criança ela gosta de brincar, né? E ela gosta de uma certa maneira de receber presentes, de ser surpreendida. Se a gente parar para analisar, fazer uma pesquisa rápida sobre os principais canais de YouTube, a gente vê que elas abordam essas duas coisas. São pessoas crianças, são pessoas brincando, sejam crianças ou adultos brincando, infantilizados, ou são crianças ou adultos abrindo presentes, abrindo brinquedos, e a criança gosta de ver aquilo porque ela se sente saciada no sentido de brincar. A criança gosta de brincar e descobrir coisas novas. E isso é uma forma de descobrir coisas novas. Só que, se eu faço isso longe do contato social, eu tendo a me individualizar muito em relação à questão mesmo de laços afetivos e de convívio social de uma maneira geral. Por quê? Porque quando a criança ela brinca com uma outra criança, é o primeiro momento de acesso social que ela está tendo. Então é o primeiro momento em que ela começa a descobrir regras e ela até mesmo inventa regras. Quem tem criança, que tem proximidade com criança, sabe disso. As crianças com outras crianças são pessoas totalmente diferentes com seus próprios pais e com as pessoas mais velhas. Porque ali elas estão sendo gente de verdade. Elas têm valor, elas sentem representatividade, elas têm voz. Ela pode falar, a minha brincadeira é desse jeito e você não vai brincar assim. Então ela começa a lidar, através com essas crianças, com sentimentos ruins, como raiva, como inveja, como ciúme e outras coisas. E é muito importante para toda criança se desenvolver a partir da relação com crianças da mesma idade dela. Só que se eu, criança, tenho acesso muito facilitado a esses influenciadores, eu acredito que a minha vida é realmente perfeita, ou ela tem que ser perfeita. Existe uma idealização dessa realidade. Aí já podemos citar um outro fator intertextual, que a gente pode colocar um livro do Guy Debord, que é chamado de Sociedade do Espetáculo. E a sociedade do espetáculo ela se baseia no sentido de que os homens são mediados por imagens. E é basicamente isso que está ali nos influenciadores digitais. Tudo que parece ser é mais importante do que realmente é. Então, se eu não tenho ainda a maturidade para distinguir o que é o que não é, eu vou realmente ser influenciado para aquilo. Aí a gente já pode falar sobre o consumo, então vai ser muito mais fácil eu consumir alguma coisa que aquele influenciador está passando. E esse consumo pode ser de várias formas. Pode ser um consumo como a gente conhece, tipo comprar um boneco, como a gente sabe, uma boneca, um carrinho, que é um produto infantil de fato, ou simplesmente eu posso ver um vídeo de um influenciador fazendo um tipo de um desafio. Aí o desafio envolve Nutella. E aí a criança, sem saber o que é Nutella, quando for ao mercado com sua mãe, vai querer comprar Nutella, vai querer consumir esse produto. Então essa influência ela entra pesado na mente da criança. Como eu falei, a questão lá que a psicanálise estuda, que a identificação é a mais remota expressão desse laço emocional. Então ela se identifica e essa emoção que traz a ela faz com que o consumo seja muito elevado. No desenvolvimento, esse consumo ele pode trazer, no desenvolvimento da criança, um futuro adolescente consumista, um adulto com problemas financeiros e vários outros problemas que vão desencadear a partir desse consumo precoce, certo? Outra coisa que a gente pode colocar também é a alimentação. Também existe uma influência de alimentação em que a criança vê muitos vídeos que falam, abordam sobre alimentos e às vezes ele para de gostar de algum alimento só porque aquele influenciador fala que não gosta. Isso geralmente acontece com influenciadores infantis. Então tem crianças que tem lá um vídeo e fala, que tem um canal, e fala sobre a forma como gosta de se alimentar e tudo mais. E essa criança acaba sendo influenciada também. Então a gente pode colocar a alimentação como um ponto a ser abordado também. A gente pode colocar sobre o desenvolvimento físico, motor e além do cognitivo. Quando a gente coloca sobre as horas que as crianças passam nas telas, o recomendável é que seja no máximo 1 hora por dia. E a gente sabe que não é bem assim atualmente, ainda mais nesse momento de quarentena. As crianças praticamente estão dormindo dentro do YouTube. Se eu ultrapasso esse limite de 1 hora, eu já começo a causar problemas, distúrbios de sono, por exemplo. Esse seria o mais simples.
até coisas mais elevadas, como problema de visão, né, no futuro e no presente, e a questão também de ansiedade. Então, eu vou ter a ansiedade porque o mundo real não é da mesma velocidade que é aquele mundo virtual. Isso pode me causar coisas muito negativas dentro do meu desenvolvimento, né? Uma outra questão que a gente pode colocar como um impacto é a adultização que acontece de determinadas crianças. Como eu disse, existem vários tipos de canais. Muitos deles são educativos e são recomendados para crianças de fato. Só que existem alguns que não são muito bem geridos pelos seus pais, quando são crianças que produzem esse conteúdo, e essas crianças acabam provocando uma adultização. Em que sentido? Na forma de se vestir, na forma de usar algum mecanismo, como maquiagem, como alguma coisa que seja referente ao mundo adulto. Porque muitas vezes os pais dessas crianças que têm canal no YouTube, elas acabam monetizando seus filhos, porque começa a ver esses views crescendo, e a gente sabe como as crianças gostam de ver as coisas em looping. Então, se é uma criança que gosta de alguma coisa, ela vai ver aquele vídeo várias vezes, não tem problema nenhum. Então, os pais acabam não lidando muito com essa preocupação, e aí, se não existe um controle parental de quem está vendo, pode rolar uma adultização, até mesmo uma sexualização, que é um problema que pode ser gerado de outras formas também. Eu não sei se caberia falar nisso, mas no ano passado mesmo descobriu que existia um grupo de pedófilos que usava de vídeos de crianças que sonhavam ser influencers e faziam aqueles desafios, tipo o desafio da piscina, e as crianças ficavam de biquíni, por exemplo, de maiô. E aí os pedófilos comentavam nesse canal, nesse vídeo, para atrair outros pedófilos através do algoritmo, por exemplo. Então é uma questão muito séria e que os pais precisam estar acompanhando, estar perto quando as crianças tanto veem esses produtos, esses conteúdos, quanto produzem esses conteúdos também, que é algo bastante importante para a gente também alertar, tá? Um outro problema, obviamente, é o vício. O vício ele pode acontecer de diversas maneiras. Ele pode acontecer através da imitação, que é quando o filho acompanha e imita o costume o comportamento do pai, da mãe. Então, se é um pai, se é uma mãe que está o tempo inteiro ligado ao celular, ao tablet, à internet de uma maneira geral, o filho naturalmente vai ter facilidade para ser viciado. Isso, ao longo do tempo, pode causar problemas severos quanto ao desenvolvimento. Então, de dedicação ao estudo, a forma como se comporta, como se compromete a vida real, pode não ser muito adequada. Tem também o vício por ansiedade, que é a produção da sensação de prazer que esses vídeos traz, faz com que eu queira ver mais, mais, e acabo causando a compulsão, que aí seria o vício mais forte, que geralmente acontece na fase da pré-adolescência, né? E esse vício ele pode causar várias coisas negativas, além do próprio vício mesmo, né? A pessoa pode ficar limitada em um mundo virtual e seus próprios desejos, todos os anseios, tudo vai ser baseado no mundo real, no mundo virtual. Basta a gente ver quantas crianças hoje querem ser youtubers, certo? Influenciadores, instagramers. Então ela já começou a ser, isso já começou a ser um sonho de profissão para essas crianças, para esses indivíduos. E que a gente precisa pensar e abordar e falar coisas sobre isso. Porque no fundo, boa parte desses influenciadores, eles querem produzir conteúdo para serem vistos, para serem adorados. E isso ser adorado para essa galera é muito importante. Só que a criança está vendo aquela idealização do digital, que é a sábia cultura. E essa idealização do digital pode causar um problema muito forte, quase invisível para alguns pais, que é a capacidade de se frustrar. Muitas crianças são incapazes de ter esse sentimento de frustração e passar por ele. Então, naturalmente, hoje, a maioria das crianças, quando se frustram, por exemplo, está brincando com alguém e aí perde essa brincadeira, começa a chorar, fazer pirraça. E essa pirraça é mais comum agora, tem sido mais comum por causa dessa capacidade que essas crianças não têm de superar as dificuldades. Porque a identificação mais forte que eles têm é de alguém perfeito, de alguém editado, com um vídeo totalmente editado, com uma casa totalmente linda, porque eles também apresentam suas casas, geralmente em Orlando, né? Com a fala certa e com a brincadeira, tudo bonitinho, com os brinquedos maravilhosos. Nesses canais, nesses vídeos, as crianças não perdem nas brincadeiras, elas estão sempre muito felizes, os pais fazem tudo para elas, porque os pais precisam que elas gerem conteúdos para que os pais ganhem dinheiro em cima delas. Então eu, como criança, não tenho capacidade de discernir o que é real do que não é.
Então, na minha vida, eu também acho que eu posso ser como aquela criança que tem 7 anos e, através de seus vídeos, comprou uma casa em Orlando para os pais, sem saber da capacidade que ela tem. E aí causa problemas no meu desenvolvimento. No caso presente, é uma criança que não consegue se frustrar, então os pais têm muita dificuldade de controlar essas crianças. E também em vida na sociedade. Quando a gente fala nas escolas, a questão de brigas, de bullying e outras coisas. E, obviamente, no futuro também, que a capacidade de superar frustrações é muito importante para o ser humano, de uma maneira geral, né? Existem outras coisas que a gente poderia colocar dentro desse texto, mas a gente pode ir direto para o desenvolvimento da intervenção. Como eu intervenho em um tema complexo como este? Eu vou tentar colocar a culpa no pai, na mãe. Por quê? Os filhos não têm culpa, são crianças, são inocentes. Ele não conheceria aquele canal no YouTube, não conheceria aquele influenciador que pode causar um problema em seu desenvolvimento se os pais não ficassem à distância. Então, a primeira coisa que a gente tem que abordar e alertar é: os pais precisam saber o que seus filhos veem na internet. Então, quanto mais novo for, maior deve ser o controle. Esse controle pode ser desde sentar para ver com o filho o vídeo que ele quer ver, para ver se aquilo pode ser importante ou não, educativo ou não, e tentar entender qual é o nível de influência que aquele influenciador está exercendo no seu filho. A partir do momento que não estiver bom, você pausa aquilo, para aquilo e não deixa mais seu filho assistir. Então tudo faz parte do controle parental. Só que existe uma outra forma de a gente combater esse problema sem que o pai intervenha exatamente na questão cibernética, que talvez ele não tenha muito traquejo nisso. A gente pode falar sobre como que as crianças têm uma necessidade de atenção exclusiva dos pais. E a gente sabe que os pais hoje estão muito atarefados e não têm tempo para dar atenção aos seus filhos. E a gente precisa entender que ser pai é ter trabalho. E eu preciso saber que, para eu educar meu filho, eu preciso ter trabalho. E os pais hoje querem ter o mínimo de trabalho possível dando tablet a seus filhos. Isso não pode acontecer para um desenvolvimento saudável do meu filho. Eu tenho que me preocupar em como que ele está se desenvolvendo, o que ele está vendo, se o nível de aprendizagem está sendo acompanhado pela idade dele, pelo raciocínio das outras crianças da mesma idade. Se estou sendo infantilizado, se está sendo adultizado, né? Então eu preciso dar atenção ao meu filho. Então a proposta de intervenção seria talvez não, dar atenção ao filho e usar essas horas, essas poucas horas que os pais passam com os filhos atualmente, de uma maneira mais forte, mais incisiva, brincando com seus filhos, levando para brincar no parque, para correr, lendo para o filho, para que o pai e a mãe possa ser de fato o principal fator de identificação emocional que a criança tenha, que isso vai ser muito importante. Dessa maneira ele vai ser forte o suficiente para saber lidar com a influência que virá externa do influenciador. Ele vai poder ver um vídeo com o Lucas Neto, por exemplo, e não se sentir influenciado no sentido de querer fazer tudo que ele faz, por exemplo, querer comprar tudo que ele compra, por exemplo. Porque eu, como criança, tive um pai e uma mãe consciente que me controlou e conseguiu colocar limite para mim. Então esses limites são muito importantes, tá? Outra coisa, para não ficar somente nos pais, a gente pode falar sobre as escolas. As escolas precisam debater esse assunto com as crianças. Precisam fazer trabalhos específicos voltados para as crianças, falando sobre os influenciadores, conversando com elas sobre por que elas querem ter esse tipo de boneco, por que elas querem comprar aquela boneca, por que elas querem comprar uma casa em Orlando, por exemplo. E começar a conversar e entender as vontades das crianças e colocar para as crianças refletirem, mesmo ainda não tendo toda a maturidade estabelecida, mas começar a refletir sobre até onde vai a realidade, até onde que vai o que é virtual. Então as escolas também podem colocar isso, as escolas podem entrar nesse viés aí. Além disso, a gente também pode falar sobre a mídia, alertando sobre os perigos da internet para os pais, porque não tem como. Tem muitos pais que não sabem ser pais, né? Não sabem controlar os seus filhos, não sabem dos perigos que os filhos correm na internet. Então a mídia poderia entrar com propagandas para alertar os pais sobre os perigos de deixar os filhos sendo educados por esses influenciadores, tá? Então um tema muito atual e que a gente tem que tomar cuidado para ir em cima dele em todos os parágrafos. Na introdução, desenvolvimento e conclusão, deve ter influenciador digital e criança, trazendo coisas negativas a maioria das vezes, porque a ideia é problematizar, mas também pode trazer coisas positivas. Você pode colocar e abordar coisas positivas, tá? Então, um tema bastante interessante para escrever uma redação modelo Enem.